Talk about forever, talk about the weather. To know any better, I just want to laugh until I can't breathe. Midnight moonlight dancing, never get enough sleep. Oh, the whole night through. And we could count the distant tumbling stars from the roof of our cars.
It's our time. Let's move. We are still young, and our hearts still run. Ooh.
achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e o milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir tua voz. O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao teu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar, e onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano
podeis assentar, testemunhas, convidados. Ian e Cássia, vocês estão muito bonitos, vocês estão lindos. Olha um para o outro, de baixo em cima, percebe a elegância que vocês estão. Tão lindo, né? Enfim, chegaram a esse altar para cumprir a vontade de Deus para os homens. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz: portanto, deixará o homem a casa de seus pais, unir-se-á a sua esposa e serão uma só carne. Então vocês, nesta noite, cumprem a palavra do Senhor para o homem e para a mulher. Mas eu gostaria de fazer um convite a vocês dois nesta noite, a família dos dois, a todos que aqui estão presentes, para a gente viver um momento de extrema alegria. Dá uma relaxada, dá uma respirada funda aí. Isso, porque eu tenho certeza que esses últimos dias foram muito cansativos. Mas agora é o momento de celebrar, em gratidão ao Senhor, o casamento, o matrimônio de vocês. Foi Deus que criou este momento. Por isso que nós precisamos, nesta noite, prestar um culto de gratidão ao Senhor, pela vida de vocês dois, por esta escolha em convidar o Senhor Jesus para estar nesta cerimônia, e é um momento muito especial. Então vamos fechar nossos olhos. Eu gostaria que todos aqui presentes também assim fizesse. Nós vamos orar e depois teremos a entrada da Bíblia. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos que este momento nasceu no coração do Senhor, trazendo a esse altar Ian e Cássia, ó Deus, para contraírem um matrimônio, para começarem uma vida a dois, pois esta é a vontade do Senhor para a vida do ser humano. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que receba todo esse culto que nós vamos prestar ao Senhor, como gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer na vida deste casal. Abençoa as duas famílias, todos aqui presentes, as testemunhas, para que possamos celebrar o nome do Senhor Jesus através deste matrimônio. É a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a palavra
do Senhor que vai guiar vosso casamento. Mas em nome dos pais, em nome do casal, do Ademar e da Mauriceia, pais da Cássia, da dona Ana e Adalto, que não está presente aqui, mas na memória de todos aqueles, do Ian, da esposa, de todos aqueles que o conheciam, se faz presente neste momento. Então nós queremos dar boas-vindas a todos em nome da família. Queridos, eu quero meditar nesta noite um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Cássia e Ian e Cássia, todos aqui presentes. Nesse capítulo nós encontramos 3 parábolas. É o capítulo da graça, porque são 3 parábolas que falam sobre a graça do Senhor. Graça que precisa estar presente no casamento. E a parábola da dracma perdida, ela é muito especial e nos ajuda bastante a pensar sobre o relacionamento na vida conjugal. E diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Uma senhora, uma dona de casa, ela possuía 10 dracmas. Perde uma e começa aí todo um processo na restauração desse valor. Porque vejam só, Ian e Cássia, testemunhas, famílias aqui presentes, casais. A verdade é que quando nós chegamos ao altar, quando nós chegamos nesse momento da vida, tudo funciona muito bem. Diálogo, harmonia, afeto, zelo um para com o outro. E tantas virtudes estão presentes no casamento que começa. Normalmente é assim. Os recém-casados aqui presentes sabem disso. Mas os anos vão passando e as lutas vão chegando. Chega a enfermidade, chega as dificuldades financeiras, chegam os filhos. Vocês devem ter aí um planejamento nisso. Uma meia dúzia, tá bom? Tá bom, não? Meia dúzia, menina. Depois você tem muita gente para cuidar de vocês na velhice. Mas vejam só. E estas virtudes, elas vão desaparecendo. Este é o grande problema. E aí nós temos algumas dificuldades na vida conjugal. Por isso que a gente precisa pensar nessa parábola e a usando como o esforço que essa mulher faz para encontrar um valor perdido, pensando que nós não podemos deixar os valores que estão presentes na vida conjugal se perder ao longo do tempo. Tem um poema de Mário Quintana que eu gosto muito, que diz assim, ó: amar é mudar a alma da casa. Mas algumas perdas que acontecem acabam sufocando esse amor. E de fato amar é a alma da casa. Amar é o sentimento mais forte dentro do casamento. E ele descreve assim, ó: amar é mudar a alma da casa,
é ter no outro nosso pensamento. Amar é ter coração que abrasa. Amar é ter na vida um acalento. Amar é ter alegria que extravasa. Amar é sentir-se no firmamento. E ele segue, é ter no outro nosso pensamento. Amar é aquilo que embasa, é ter comprometimento. Amar é voar sem asa. Amar é acolhimento. Amar é a alma da casa. Assim ele encerra o poema. Mas a gente não precisa de um poeta secular. Nós temos um poeta na Bíblia, o apóstolo Paulo, que diz no capítulo 3 que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E é esse sentimento que precisa nutrir o casamento. E é ele que nos faz ver algumas virtudes, alguns valores que vão sendo perdidos ao longo dos anos. E aí essa parábola, ela traz, pelo menos de uma forma simples, objetiva, 3 grandes lições que o casal, que você que está aqui nesta noite, que de repente está perdendo valores dentro do seu casamento, precisa prestar atenção. O que acontece quando esta mulher perde a sua dracma, aquele valor, aquele bem precioso para ela? Primeira coisa que ela faz é acender a candeia. E a gente aprende com isso que nós precisamos sempre, na vida conjugal, estar atento às coisas que estão acontecendo, e ao perceber que alguma coisa está se esvairando, alguma coisa está se perdendo, acender a luz, para não perder esse valor tão precioso. Por exemplo, a questão do diálogo, que é tão importante dentro do casamento. Quando perceber que o diálogo ele está saindo, partindo, então o que é necessário fazer? Acender a luz. Opa! Vamos acender a luz e vamos prestar atenção no que está acontecendo. Muitos casais aqui presentes vivem essa dificuldade. Alguma coisa vai acontecendo, vai atrapalhando a sua relação e de repente não percebe que está saindo de dentro do casamento alguma virtude, algum valor, e amar está se deixando de ser esta alma da casa. Então a primeira coisa que ela faz é acender a candeia, acender a luz para procurar aonde se encontravam o valor. A segunda atitude dela é varrer a casa. Ela não está encontrando, acender a luz não foi suficiente, ela não está... Toma aqui um lencinho. Ela está, acende a luz, não consegue encontrar então aquele valor, aquela dracma, então ela parte para outra atitude. Agora ela vai então varrer a casa à procura do valor que havia se perdido. Muito bem. Assessorando aí o noivo, né? Isso aí é bom, né? Eles precisam de assessoramento. Mas vejam só, queridos, varrer é necessário porque vai debaixo da cama, abre debaixo do guarda-roupa, tira o tapete e vai vasculhando a casa até achar aquele valor que foi perdido. E aí, de uma forma perseverante, e entra então a terceira atitude importante, a perseverança, porque é preciso perseverar no casamento.
Nós não podemos desistir nunca do casamento, e é perseverando que ela vai encontrar a dracma, aquele valor que ela havia perdido. E aí então convida as amigas e faz uma grande festa para celebrar o valor que ela havia perdido e que agora recuperou. Então é necessário, no casamento de vocês, no meu casamento, no casamento de todos aqui presentes, estarmos atentos a estas virtudes, a estas atitudes. Quando perceber que alguma coisa está saindo do prumo, acende a lâmpada, varre a casa e com perseverança, com diálogo, Ian, Cássia, senta no sofá da sala, vão bater um papinho e vão buscar restaurar esse valor que havia se perdido. Agora deixa eu falar para vocês, eu tenho um segredinho e eu quero compartilhar esse segredinho. Ian, Cássia, como é que a gente consegue restaurar esses valores, perceber que alguma coisa dentro do casamento não está andando bem? Casamento a gente tem que dar presente, né? E eu trouxe aqui uma lembrancinha para vocês. Podem colocar. Isso. Dá uma olhadinha para as pessoas. Dá uma olhadinha para as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho aprendido a viver assim, tenho aconselhado os casais a viver assim, e eu entendo que faz uma diferença danada. Ian, você precisa ver a vida de cor de rosa, como a Cássia vê, para administrar algumas coisas dentro de casa. É assim. E Cássia, você tem que olhar para o Ian com cores azul, para entender o coração desse moço. E aí conseguir administrar as coisas. Não tem jeito. A gente tem que ir no lugar dela, como que ela enxerga isso. Ir no lugar dele, como que ele enxerga isso. E aí a gente consegue administrar algumas virtudes, algumas lutas que estão dentro do casamento. Amém? Vão entender isso? É um segredinho muito importante para que o amor, de fato, seja a alma da vossa casa. Tá bom? Podem tirar. Deixa aqui, depois vocês levam para casa. Tá o presentinho. Amém? Você, marido, está vendo nas cores rosa a vida? Ah, pastor, está esquisito. Você tem que olhar e enxergar a vida também na cor rosa. Como também você, esposa. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto de um futebol. Gosto mesmo. Aí quando eu estou vendo o meu futebol lá, a minha esposa, ela consegue enxergar com as cores azuis. Ela faz o meu pratinho, leva lá para mim, tá? E não deixa eu perder um minuto do meu futebol. Mas também quando ela está lá fazendo alguma coisa que
é muito peculiar, eu vou lá, faço um cafezinho para ela, um biscoitinho, levo lá para ela, tentando enxergar a vida na cor de rosa. É assim que funciona, tá bom? Que Deus nos abençoe, que abençoe o casal nesse sentido. Nós vamos ter agora a entrada das alianças.